O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, ele lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos com alegria, com júbilo, celebrando a festa da ressurreição do Senhor Jesus. E nestes dias, a liturgia da palavra nos mostra sempre um trecho do Evangelho falando sobre a aparição de Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. E nós vemos como não foi fácil para os discípulos acreditarem na ressurreição de Jesus, apesar dele ter lhes dito antes, dele ter pré-anunciado para eles que ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. No entanto, Jesus aparece-lhes, mas eles encontram dificuldade para acreditar que realmente é Jesus. Que a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje, nos mostra a presença de Jesus no meio dos seus discípulos e a paz que ele lhes deseja. Os discípulos, chamados assim discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus e depois sentaram com ele à mesa e o reconheceram ao partir o pão, partem apressadamente e com muita alegria vão comunicar aos outros discípulos: nós caminhamos com ele, nós sentamos à mesa com ele, nós o reconhecemos quando ele tomou o pão, quando ele abençoou, quando ele repartiu entre nós. Estavam eufóricos, contando esta boa nova para os seus irmãos. E enquanto contavam com tanto entusiasmo, o próprio Jesus
aparece no meio deles. E os saúda: a paz esteja convosco. E os discípulos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estão vendo um fantasma. Eles não acreditam ainda que seja Jesus, aquele Jesus que eles viram lá na cruz, aquele Jesus que eles viram ser maltratado, ser morto. Será que realmente é Ele que está no meio de nós? A alegria é muito grande. Tinha esquecido as palavras de Jesus, que Ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles têm dúvidas ainda no seu coração. E para que eles não tenham mais dúvida de que realmente é Ele, Jesus lhes mostra as mãos, mostra os pés. Vejam, sou eu mesmo, toquem em mim, sou eu que estou aqui na frente de vocês. Não sou um fantasma. Fantasma não tem carne, fantasma não tem ossos. Vejam como eu tenho. Aquele Jesus ressuscitado na presença dos discípulos, que está ali no meio deles, é o mesmo que Ele, na sua humanidade, foi crucificado, foi traspassado pelos pregos, pelos cravos, traspassado pela lança. Aquele Jesus que foi maltratado na sua humanidade, agora está vivo, ressuscitado, vitorioso. É o Jesus vencedor, aquele que superou a morte. Ele está ali no meio dos discípulos, se apresenta, se coloca no meio deles. De agora em diante, eles não podem mais duvidar das palavras que Ele pronunciou antes da sua morte. Eles não podem duvidar mais de que realmente Ele cumpriu a sua palavra. Eles não podem duvidar de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele é o Messias, que venceu a morte, que os convidou para segui-lo, e que eles podem confiar nele. Não foi uma ilusão o caminho que eles começaram a percorrer seguindo-o. De agora em diante ele deve estar no centro da vida deles. Eles devem se voltar para Ele. O centro da fé dos discípulos deve ser o próprio Jesus. Ele se coloca no meio deles. Jesus ressuscitado, eles podem tocar nele. E ainda mais, ele pede comida, para que eles vejam que realmente ele está presente e corpo, é o seu corpo vitorioso, mas é um corpo humano, por isso ele come diante deles. Certamente, depois disso, os discípulos acreditaram em Jesus. E Jesus abre a inteligência dos discípulos para que eles entendam que tudo aquilo que aconteceu com ele estava previsto, estava nas Escrituras. Porém, eles estão ainda com a mente e o coração fechados. Na dor, no medo, eles não são capazes de entender a palavra de Deus. Não são capazes de entender o projeto de Deus. Que tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus está dentro de um projeto divino. Por isso precisa abrir a inteligência para compreender a partir das Escrituras. Eis então que nós, para entendermos Jesus, o seu ensinamento, o mistério da sua vida,
da sua encarnação, da sua morte e ressurreição, precisamos conhecer as Escrituras, ler as Escrituras. E também a nossa própria vida, para nós entendermos a nossa vida, para nós entendermos aquilo que acontece na nossa vida humana, e como discípulos de Jesus, precisamos colocarmos-nos na presença do Senhor, à luz da palavra de Deus. É só a partir da palavra de Deus que nós vamos entender o desígnio de Deus para cada um de nós. Se nós nos fechamos no nosso sofrimento, se nós nos fechamos no nosso problema, e não abrimos a nossa mente para entendermos o projeto de Deus, para que Deus revele o seu projeto sobre nós, o que vai acontecer? Nós vamos desanimar na nossa caminhada. Alguns até desistem de caminhar, porque não veem uma saída. Não conseguem enxergar o projeto de Deus, não conseguem compreender porque estão vivendo uma determinada situação. E nem sempre nós entendemos, porque às vezes existem certas situações na nossa vida que nós não compreendemos, não sabemos. E aí alguns dizem, não, é desígnio de Deus que nós soframos, é vontade de Deus, até a morte, às vezes violenta, se diz que é vontade de Deus. Não é bem assim, não é assim. Nós temos que procurar descobrir a vontade de Deus. E quando nós não sabemos compreender, não conseguimos, nós temos que nos colocar na presença de Deus e ter aquela atitude de Jesus: Senhor, faça-se a tua vontade. Eu não compreendo, não sei qual é a tua vontade, mas que ela aconteça em minha vida. Colocar tudo nas mãos de Deus. Jesus se abandonou nas mãos do Pai. E o Pai realizou o seu projeto de salvação para toda a humanidade através da entrega, da oferta de Cristo. E por ser obediente ao Pai, Deus, Pai, o glorificou. Precisamos então colocar Jesus em nosso meio, no centro da nossa vida. Jesus não pode ser um fantasma para nós, uma ideia, uma doutrina somente, mas deve ser aquele que morreu por mim, aquele que deu a vida por mim, aquele através do qual eu posso obter a salvação. Jesus diz que os seus discípulos serão suas testemunhas, e nós vimos nos Atos dos Apóstolos como Pedro anuncia o nome de Jesus Cristo e testemunha Jesus Cristo com palavras e com obras. Jesus manifesta o seu poder através da ação dos apóstolos. Nós somos enviados hoje para anunciarmos e testemunharmos Jesus Cristo. Temos que falar, propagar o seu nome e ao mesmo tempo mostrá-lo presente através das nossas obras. Não necessariamente milagres como fizeram os apóstolos, mas gestos concretos de bondade, de solidariedade, obras de caridade, de misericórdia. Quando nós fazemos isso, então as pessoas percebem a presença de Jesus através daquilo que nós realizamos em seu nome. E a obra que nós podemos realizar não é nossa, mas é de Cristo. Temos que ter essa consciência de que nós somos apenas instrumentos para fazer o bem, em nome do Senhor Jesus. Tomemos consciência da nossa missão e da nossa vocação, de anunciar
e testemunhar Jesus Cristo, para que as pessoas encontrem nele a salvação, a alegria, a esperança e a certeza da plenitude da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.